pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a nossa aula de cálculo estequiométrico, agora a gente vai ver cálculo estequiométrico que envolve a pureza dos reagentes. Para fazer esse tipo de cálculo, primeiro a gente tem que fazer o cálculo da pureza, para depois fazer o cálculo da regrinha de 3 que eu já estava mostrando para vocês nas videoaulas anteriores. Aí a gente aplica aquele tipo de cálculo, tá? Mas antes a gente tem que calcular a pureza do reagente. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição térmica quando submetida a um aquecimento, tá? Então tem lá carbonato de cálcio sofrendo decomposição térmica durante o aquecimento, então vai formar o quê? Óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Se a gente olhar para essa reação, ela está balanceada. Quando não estiver, vocês deverão fazer o balanceamento. Então tá, aí o que o problema quer saber? Qual é a massa? Então ele quer saber a massa de quem? De óxido de cálcio, obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. A calcita quem é? É o que ele falou que só tem 80% de carbonato de cálcio, tá? É uma rocha. Então essa rocha, quando foi submetida ao aquecimento térmico, ela sofreu decomposição, gerando esses dois produtos. Então ele falou, eu peguei 800 gramas de calcita, mas essa calcita, ela não são 800 gramas que são de carbonato de cálcio, somente 80% que é. Então é aí que a gente vai fazer o primeiro cálculo, que é o cálculo da pureza, para saber o quanto que tem de carbonato de cálcio na calcita. Então vamos lá, como seria esse cálculo? Em 100 gramas de calcita, 80 gramas é de carbonato de cálcio. Como que eu sei isso? Porque é porcentagem. O que significa porcentagem? Em 100%, né? No caso, como é massa em 100 gramas, a gente vai ter 80 gramas de carbonato de cálcio. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. 100 porque é 100%, tá? É sempre a porcentagem. Mas ele não falou que ele usou 100 gramas de calcita. Ele usou quanto? 800. Em 800 gramas de calcita, quanto que tem de carbonato de cálcio? X. Esse X, quando a gente resolve, vai dar uma massa de 640 gramas de CaCO3. Então, ó, na verdade, dos 800 gramas de calcita, somente 640 é de carbonato de cálcio. Por que a gente tem que achar isso? Porque é o carbonato de cálcio que aparece na reação e não calcita. Então agora a gente vai relacionar o carbonato de cálcio com quem ele quer saber, que é a massa de óxido de cálcio. Como que a gente faz isso? Lembra lá das videoaulas anteriores. O dado da primeira linha da regra de 3 sempre é da informação que a reação me trouxe. O que a reação falou? Que eu tenho 1 mol de CaCO3. Forma 1 mol de óxido de cálcio. Tá vendo? A reação é 1 para 1. Mas como ele deu o dado em massa, né? No caso aqui a gente já converteu, achou que é 640. E ele quer saber em massa, o que eu tenho que fazer com esse mol? Converter para massa. Igual a gente já viu anteriormente. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, quando eu converto para massa, lembrando que vocês têm que pegar esses valores na tabela periódica, que são os valores da massa atômica, e somar todos, nós vamos achar que vai ser 100 gramas. E 1 mol de CaO vai dar aqui, é 12,16, né? (28 gramas). Ah, desculpa, não é 12, não é o carbono. É CaO, não é o dióxido, é o 40. 40 com 16, vai ser 56 gramas. Então, vai dar 56 gramas. 56 gramas equivale a 1 mol de óxido de cálcio. E agora, o que eu faço? Ué, eu tenho 640 de carbonato de cálcio, quanto que vai produzir
de óxido de cálcio. Quando a gente faz esse cálculo, eu já fiz e trouxe para vocês, nós vamos encontrar que é 358,4 gramas de CaO. E é assim que a gente tem que fazer toda vez que a gente tiver no problema, falando a pureza daquele reagente. A gente sempre começa fazendo pela pureza e depois faz a regrinha de 3 que vocês já viram nas aulas, né, nas videoaulas anteriores, tá? Agora eu vou passar um segundo exemplo para vocês. Então, pessoal, aqui é o segundo exemplo de cálculo de pureza. Lembrando que agora a gente não vai começar pela porcentagem. Por quê? Porque ele não deu o valor da massa daquele reagente que ele falou que, né, não é um reagente puro, né, que é um reagente, no caso, que seria impuro. Ele não deu, diferente do primeiro exercício que ele tinha dado. Aqui, ó, como que é o problema? Deseja-se obter 180 litros de CO2 nas condições normais de temperatura e pressão pela calcinação de calcário, que também é uma rocha, 90% de pureza. Qual é a massa de calcário necessária? Então, a reação para esse problema é, de novo, calcário ele é rico em quê? Em carbonato de cálcio. Como vai calcinar? Calcinar é fazer o aquecimento desse calcário, vai obter o quê? Óxido de cálcio mais CO2. Quando a gente olha para essa reação, um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios, reação balanceada. Como que agora a gente faz? Bom, ele deu o quê? O dado é volume de CO2 igual a 180 litros e ele deu que a pureza do calcário é 90%. Aí qual é a massa de calcário necessária? Ele quer a massa de calcário. Mas se a gente olhar para a reação, a gente tem calcário na reação? Não, a gente tem carbonato de cálcio. Então a gente tem que começar por aí. Então se a gente não tem uma massa que vai nos auxiliar a começar pela pureza, como no exemplo anterior, a gente tem que fazer o cálculo diferente, começar pela proporção estequiométrica, que são dos valores que a reação me fornece. Então vamos lá, 1 mol de quem? Do calcário, que a grande parte dele é do quê? De carbonato de cálcio, né? Então, na verdade, é 1 mol de carbonato de cálcio. Está para 1 mol de CO2. Vou fazer em mol ou converto para outra unidade? Converto para outra unidade, por quê? Aqui, ele quer saber em quê? Em massa, porque 90% aqui é em massa, tá? Em massa. Então, ele quer saber em massa, mesmo que, ó, aqui é a massa de calcário que ele quer saber. Então, eu vou converter esse 1 mol para massa, que quando a gente soma, a gente encontra que vai ser 100 gramas. E aqui no problema, ele deu o quê? O dado de volume de CO2 nas condições, ele falou que, né, o CO2 obtido seria nas condições normais de temperatura e pressão. Lembra que eu falei para vocês que sempre que tivesse informação nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros? Então, 1 mol de CO2, como ele falou que é nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser 22,4 litros. E agora, o que a gente faz? 180 litros, X. X é igual, nós vamos achar a massa de carbonato de cálcio que foi necessária para obter 180 litros de CO2. Quando a gente faz esse cálculo, a gente encontra que é 803,57 gramas de CaCO3. Mas é a massa de CaCO3 que ele quer? Não, é a massa de calcário. E ele nos deu o quê? A pureza desse calcário. Como que a gente faz agora? Em 100 gramas de calcário, por que 100 gramas? Porque é porcentagem. Tem 90 gramas de CaCO3. Como aqui
A gente viu que para obter 180 litros foi utilizada uma massa de 803,57 gramas. Qual que vai ser a massa de calcário, como ele quer saber, que é necessária para obter este volume de gás? Quando a gente resolve a regra de 3, nós vamos encontrar que é 892,85. 892,85 gramas de calcário foram utilizadas para ser calcinado e obter este volume de 180 litros de CO2. Então eu trouxe para vocês dois exemplos de quando a gente tiver pureza de reagentes para fazer o cálculo estequiométrico. Então vocês têm essas duas maneiras que vocês podem encontrar numa resolução. Existem outras, tá? Que inclusive eu vou passar alguns exercícios e que pode ser que vocês vão ver outras maneiras, mas é treinando que vocês vão aprendendo como vai fazer essa condução do cálculo estequiométrico. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais, tchau, tchau!